Boa noite, meus amigos, minhas amigas, brasileiros e brasileiras. Sou Gilson Dias, candidato já com protocolo de registro realizado perante o TSE, presidente da República do Brasil. E seguindo nessa linha de ouvir o povo, de nós debatermos com o povo, e não só ouvir, mas trazer o povo para participar conosco desse projeto de construção de uma democracia substancial no Brasil, em que o povo seja realmente ouvido, escutado e participe dos destinos do país, eu convidei hoje para estar conosco nesta live a senhora Janete Santos. Ela é trabalhadora rural, ela mora na zona rural do Nordeste, da Bahia. Ela do local que ela mora é Salitre, tá? Pertence ao município de Campo Formoso. Ela é uma pessoa viúva e tem 2 filhos. Quer dizer, nós vamos ouvir e conversar com ela sobre a realidade das pessoas que moram na área rural nordestina. Que isso é importante, nós temos que saber toda a situação do país para que o nosso projeto, seja um projeto inclusivo, que inclua todas as pessoas, trabalhadores rurais, urbanos, os desempregados, moradores de rua, os profissionais liberais, os industriais, os empresários pequenos, médios e grandes. Enfim, nós vamos fazer uma estruturação de um país desenvolvido, em que ninguém fique sem atenção devida do Estado, sem estar incluído na sociedade brasileira. Então eu vou convidar aqui para ingressar na live a senhora Janete Santos. Só um minutinho. Olá, senhora Janete. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem com a senhora? Tudo bem, senhor? Tudo bem? Não, eu queria inicialmente agradecer o convite da senhora de participar dessa live, porque eu, como candidato a presidente da República, eu estou querendo a participação do povo junto comigo, não só na candidatura, mas também no governo. Então nós queremos que o povo participe conosco para nós construirmos um Brasil melhor, um país desenvolvido e próspero para toda a população urbana, população rural, os povos indígenas, os povos quilombolas, enfim, todas as pessoas brasileiras. Então foi nesse contexto que eu gostei e agradeço muito a participação da senhora aqui na live, que eu já fui informado, a senhora é moradora da área rural, não é isso? De Salitre, no município de Campo Formoso. Da Caatinga. Isso, Brejão da Caatinga. O Brejão da Caatinga eu entrevistei, fiz uma live foi com o Leonardo, acho que foi com o Leonardo, Brejão da Caatinga. É um rapaz de 20 anos, a gente falou sobre empreendedores individuais, mas ele não morava, eu acho que na zona rural, não, ele não trabalhava na zona rural. A senhora trabalha na zona rural, então o que a senhora tem para falar com a gente, como que é a realidade aí do local onde a senhora vive, como é que é o trabalho, se o trabalho é digno, se dá para ter uma vida razoável, o que precisa na região. Eu queria ouvir a senhora. Bem, a gente trabalha aqui na roça, a luta do dia a dia é um pouco sofrido, mas é o trabalho digno, da gente. E, assim, quando chove, a gente planta, às vezes colhe, outras vezes não colhe. E quando chega esse período da seca, é um pouco mais complicado, porque às vezes a gente não tem trabalho, é mais difícil, as pessoas que vivem mais do senzal, quando chega essa época, o senzal fica murcho, aí para os motores tudo, então fica mais difícil a vida da gente aqui, na zona rural. É um pouco difícil, mas a gente vai se virando como pode. Não tem um trabalho digno aqui para a gente sobreviver,
não tem emprego certo, os jovens saem muito para fora, né, para trabalhar fora daqui da Bahia. É, olha aí, daqui a pouco, esse tanto, viu, que eu tô aqui. Então, nossa comunidade aqui é um pouco esquecida, né? A gente só é lembrado quando é no tempo das eleições, que os políticos procuram a gente. Nós vivemos aqui no lugarzinho esquecido. Eles só lembram da gente quando chega essa época de política. Eles não faz, a gente não tem nenhuma praça, não tem nada de lazer aqui. É muito sofrido aqui também, né? A gente O trabalha da local, a roça. senhora, o local, a senhora trabalha na roça, mas a senhora trabalha para outras pessoas ou a senhora tem um pedaço de terra, é familiar? Como é que é a situação? Sim, tem um pedaço de terra familiar. A senhora tem um É, sítio, vamos dizer assim, um pedaço de terra. é Então, um então a pedaço senhora de trabalha com terra. agricultura familiar, não é isso? Agricultura Isso, familiar? é É isso. isso aí. É uma das propostas nossas, né? É exatamente Uhum, fazer o quê? Porque, por exemplo, a qualidade de vida, eu vou falar com a senhora, né, como cientista social até, né? Então, como cientista social, a gente analisa as relações sociais, seja na cidade, seja no campo. E, por exemplo, hoje em dia, a qualidade de vida, tá, do meio rural desenvolvido, estou falando meio rural desenvolvido, estruturado, é melhor sim, do que na grande cidade. Tá? A grande é. cidade é um local que a senhora fica afastada da natureza, do convívio com o meio ambiente, é um local geralmente com ar muito poluído. Então tem uma série de problemas de violência, assaltos. Ou seja, a grande cidade é um problema também. E o campo, ele é bom, mas ele tem que ter estrutura. Ou seja, tem que ter uma estrutura de saúde próximo da senhora, tem que ter uma estrutura educacional, para os filhos poderem estudar, os netos, enfim, que as pessoas, as crianças, né, da área rural poder estudar, ter um curso de formação técnica, para que quando acaba o ensino médio ela já saia preparada para o trabalho e também, se quiser estudar mais, vai para a faculdade. Mas também tem que ter, inclusive, escolas técnicas rurais para ajudar a fomentar a produção rural, uma assessoria governamental para os produtores pequenos e para Pronto. os agricultores familiares. Por exemplo, eu não sei, mas a senhora não deve ter isso. Vai gente do governo federal aí explicar para a senhora como é que faz para otimizar a plantação? Nunca, nunca veio. Nunca. A gente Então, olha nunca. só, eu estou falando isso para a senhora porque eu, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu estava em Portugal, tá? E eu fiquei hospedado lá em Portugal, numa área rural de Portugal. Portugal é um país desenvolvido. E a área rural lá era uma maravilha, entendeu? Tem tudo, tem cooperativas municipais, autarcas e tal, que dão todo a estrutura à área rural, né? Então, um pequeno produtor lá tem técnico especializado que vai lá para ajudá-lo, isso sem cobrar nada, tá? Do próprio governo mesmo, para ajudar o produtor rural a ter mais otimização na sua plantação, para colher mais. Se faltar água, eles vão indicar o que é melhor para as plantas, aonde pode pegar animais, ou seja, tem uma estrutura. Aqui no Brasil, o que eu percebo é que a área rural ela é desestruturada. Ela deixa simplesmente a senhora tem um sítio, se vira aí. Né? Não pode É ser isso. assim. Entendeu? Isso aí não é um incentivo à agricultura familiar. E a agricultura familiar é a melhor coisa que tem quando é desenvolvida. Se a senhora tiver uma estrutura aí perto de saúde, educação, técnicos para ajudar na produção, incentivo, subsídio do governo, né? O governo tem que também, por exemplo, tem período de seca, não tem como ganhar na agricultura familiar. O governo tem que ir lá e garantir uma renda mínima Funciona para o produtor rural. Né? Tem que garantir uma renda na mínima. parte lá. Entendeu? E não só uma renda mínima, como, por exemplo, cestas básicas, se faltar alguma coisa, a gente tem um plano nacional de cestas básicas,
permanentes para toda a população brasileira que tenha renda menor do que 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, a pessoa já recebe alimentação completa para o mês todo, alimentação de qualidade. E fazer toda essa estrutura, né, para que a senhora e todos os brasileiros que estão em condições parecidas, que têm um pequeno sítio, que quer trabalhar na área rural, que é gostoso, não vou dizer que eu gosto, eu fui criado praticamente na roça, né, em Minas Gerais, e eu conheço um pouco de roça, das coisas, e eu gosto, eu acho assim, uma vida boa, mas precisa ter estrutura, porque se não tiver estrutura fica perigoso. Tem, por exemplo, animais peçonhentos, entendeu? Tem que ter cuidado, né? Tem que saber, tem que ter uma estrutura em casa direito, tem que ter energia elétrica, tem que ter dinheiro também para comprar outras coisas para complementar o que é produzido na roça, porque não dá para viver só com a produção da roça, tem que ter, às vezes, alguma coisa de fora. Então, essa estrutura para o interior tem que ter lazer, como a senhora falou, não tem lazer. A gente quer criar centros poliesportivos, tá? São centros poliesportivos de lazer mesmo, entendeu? Que as pessoas do campo, né, ou seja, no interior do país, possam frequentar e tem lá, eu quero fazer uma natação, as crianças querem treinar, ser atleta, jogar futebol, basquete, vôlei, judô, karatê, lutas, enfim, todo tipo de capoeira, tudo quanto é tipo de jogo, tem as mulheres que gostam de dança, tem gente que também gosta, né, de fazer curso de dança e tal. Fazer um centro poliesportivo, mas isso aí a gente pretende fazer centenas desses centros poliesportivos públicos, que vai gerar emprego também no local, que vai ter que ter médico, vai ter que ter fonoaudiólogo, professor de judô, professor de educação física, vai ter que ter o pessoal da limpeza do centro, vai ter o pessoal da alimentação, né? Então é uma coisa estruturada, isso aí no interior do país, fazer centenas desses no interior, para a pessoa do interior ter uma estrutura, e ali próximo vai ter o que? Médico, dentista, psicólogo, enfim, toda uma estrutura profissional para que a pessoa possa ter uma vida digna ficando no interior. Porque isso que a senhora falou é muito ruim, não é bom. Às vezes a pessoa gosta do local, mas não tem emprego, não tem como ganhar dinheiro, né? Aí tem que ir para onde? No caso, a senhora vai para Salvador, ou vai para, sei lá, Recife, ou vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo. Minas Gerais, que é o que mais vai. Então, tenta uma aventura, né? Acaba entrando numa aventura. Isso é muito ruim, entendeu? Não é uma coisa digna isso, entendeu? E o Brasil é um país riquíssimo, país rico. Não era para ter ninguém em situação indigna no Brasil. Então, por isso que eu estou conversando assim com o povo, cada pessoa, né? E vendo as ideias. A senhora falou da questão do lazer, tá? Dessa questão de falta de estrutura, né? Eu conversei foi Leonardo, né? Acho que foi Leonardo, aí da região também do Sisal. Ele falou que ele queria criar uma loja de informática, uma coisa assim, manutenção de celulares, de computadores, e não tem estrutura nenhuma. Então a gente vai criar linhas de crédito do BNDES para agricultura familiar, para fomentar a agricultura familiar, para fomentar a pequena e média a produção agrícola. Mas isso aí não é aquela linha de crédito com juro abusivo, igual esses bancos, não, sem juros, juro zero, para pagar tipo em 50 anos, praticamente não vai ter uma despesa, só recebe um capital mais forte para poder investir na propriedade da senhora, aí apoio técnico do governo federal, com técnicos especializados agrícolas, para poder orientar o que a pessoa quer produzir, fazer uma coisa mesmo planejada, de modo que a pessoa tenha essa estrutura, porque todas as pessoas do Brasil merecem ter dignidade. Não pode mais ter o Brasil, o país mais rico do mundo em recursos naturais, minerais, tem petróleo, tem agora a Amazônia Azul.
Aí no Nordeste até, aí na plataforma continental, foi descoberta a Amazônia Azul. Eles falam que é a área marítima mais rica do planeta em biodiversidade aquática. Então a gente pretende fazer essa questão, mas junto com o povo, entendeu? Ouvindo o povo, ouvindo, por exemplo, a senhora, o Leonardo, falei também com outro, tinha um outro também da região da Bahia também, que ele treina crianças num campo de futebol, crianças pequenas, adolescentes e tal. Quer dizer, mas ele falou que praticamente depende dele, ele não tem incentivo nenhum, aí pede um favor, aí um prefeito vai lá e entrega um pouco de areia, não sei o quê, mas é uma coisa assim muito rudimentar, que não era necessário, que o Brasil tem estrutura para fornecer coisa de alta qualidade para todos os brasileiros. Nós temos que focar no brasileiro, na dignidade humana de cada pessoa. Então eu venho como candidato do povo, entendeu? Não tenho partido político, eu não tenho esse negócio de esquerda, direita. Eu acho que a população tem que ser digna, tem que ter uma vida digna. O Brasil tem que ser um país desenvolvido, democrático, que as pessoas possam votar e ser votado. Não adianta só a pessoa poder votar. Votar é metade do caminho. Tem também o direito de ser votado. Hoje, esse direito de ser votado, ele é frequentemente atacado, porque é dominado por alguns partidos políticos que querem impor que só possam ter candidatos de partidos políticos, querem desrespeitar o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional que o Brasil faz parte, que fala que qualquer do povo pode ser candidato, independentemente de ser de partido político ou não. Então, eu venho sem partido, eu sou o primeiro candidato da história do Brasil sem partido político. A ideia minha, e até porque, por exemplo, 92% da população, ou seja, mais de 9 em cada 10, não é filiada a nenhum partido político. Então, a maioria não é filiada a partido político nenhum. E essa minoria filiada a partido quer ficar o quê? Governando o país para defender só os interesses próprios. E eles não olham para o trabalhador rural, não olham para a pessoa do interior, não olham para os povos indígenas que têm as terras invadidas, não estão nem aí para os quilombolas. Aquela questão histórica, por exemplo, teve a escravidão aqui no Brasil e teve a invasão dos povos indígenas. Isso aí tem que ter uma compensação histórica para isso, entendeu? E essa compensação, você não pode chegar, não, vamos colocar borracha aqui, acabou, isso aí virou história, agora vamos ver daqui para frente. Não é assim, não. Você quer apagar o sofrimento, de muitas né? O sofrimento dos nossos antepassados, né? Entendeu? Isso aí não pode ser. A gente quer fazer isso. O que você acha dessa compensação histórica? Eu acho muito legal, porque aqui a gente vive desassistido de tudo. Não tem, assim, como você falou, uma escola adequada para os filhos da gente, médico adequado. Às vezes a gente tem um médico que uma vez na semana, ou duas, ou três. E se caso de tudo que precisar, vai até Campo Formoso, e nem sempre a gente consegue tudo. Se tem uma requisição para marcar, a gente coloca lá na central de marcação, rola 3, 4 meses. E é muito difícil aqui da gente sobreviver também, assim, como eu mesmo, para mim tem sido muito difícil esses últimos dias, porque eu recentemente perdi meu esposo, ele morreu de um câncer, e eu fiquei com 2 filhos. Então eu tenho um filho que ele tinha o BPC, e para mim poder receber a pensão, eles cortaram o BPC dele. Aí eu passei a receber R$ 800, que eles dizem que estão descontando para me pagar o tempo que eu recebi do BPC do meu filho. Então isso para mim é uma injustiça muito, porque além da gente viver num lugarzinho que não tem estrutura, recurso, e ainda o único benefício que tem é assim, pela metade, né? E é um absurdo. Meus sentimentos, minha senhora, aí, pela perda do seu marido. O seu marido, ele faleceu no campo? Como é que foi isso?
Foi no Teve, campo. mas Ele ele foi teve um câncer. acidente? Como foi assim? Não, foi de câncer. Ele Hã? teve, foi de câncer. Ele teve De câncer? CA. Foi. Ah, entendi. E não devia ter um tratamento adequado, né? Aí na região, né? E, pois é, Era outra muito coisa. difícil. Era É muito porque difícil. câncer, por exemplo, hoje em dia, em local desenvolvido, é uma doença hoje praticamente curável, né? A maioria dos tipos de câncer hoje consegue curar ou controlar, né? Mas tem que ter tratamento. É isso que eu estou falando, o pessoal do interior tem que ter acesso a uma estrutura de saúde de qualidade, de educação e de lazer, né? Para Quando poder ficar no quando interior. começou, descobriu, ele passou muito tempo para conseguir um meio de saúde para ir até Salvador, mas quando ele chegou até Salvador já estava É passado porque, e é porque infelizmente não exige teve mais. rapidez. Esse É, tipo de doença exige uma rapidez de nem ele tratamento, não conseguiu pode receber o demorar. benefício dele. É. E essa questão do Então, assim, benefício, quer dizer, a senhora já está num sofrimento que perdeu o marido. Aí ainda vem o governo federal, em vez de ajudar a pessoa, vai lá e ainda atrapalha a pessoa, cortando benefício de pessoa que precisa. É isso que eu falo para a senhora. Se eu ganhar essa eleição, eu vou acabar com isso. A gente vai fazer esse país ficar um país digno. Eu vou no interior, andar todo o interior, eu quero esse país desenvolvido. Porque, por exemplo, é uma frase que eu falo: o menor hoje no nosso governo vai ser o maior. E o maior hoje no nosso governo vai ser o menor. Porque basta dessa injustiça histórica, dessa falta de consideração com o povo brasileiro, com pessoas guerreiras como é a senhora, uma pessoa que trabalha aí no plantio, numa agricultura familiar, que merece todo o respeito. E aí vem o governo e faz o quê? Ao invés de ajudar a pessoa quando mais precisa, vai lá cortar a pensão da pessoa de forma irregular. Quer dizer, isso é muita maldade, né? O que esses governantes têm feito, isso é historicamente com a população. Então a gente tem que dar um basta nisso, é o povo mesmo assumindo a responsabilidade, a gente vai junto, né? Eu vou criar o gabinete do povo lá no Palácio do Planalto. A ideia do gabinete do povo é ter representantes do povo de cada região, não só para opinar, mas para participar junto conosco lá do governo brasileiro. Está precisando disso aí lá em Salitre, lá em Campo Formoso. Então vamos resolver isso agora. Está precisando daquilo, vamos, entendeu? Vamos estruturar isso para que todos tenham dignidade, saúde de qualidade, tem que ter mais médico ali, dentista, tem que ter toda a estrutura, isso aí tem que ser um planejamento. A gente não vê governo falando de planejamento. A senhora escuta que o governo fala mal de ministro, o ministro não sei o quê, o outro fala mal do outro, e não sei o quê, e não tem projeto nenhum para melhorar a vida dos brasileiros. É isso que eu tenho percebido nessa caminhada, né? Eu tenho feito pelo país, e eu vou passar por aí. Eu vou passar aí pela Bahia, eu vou no Acre, eu vou em todo local do Brasil. Já fui em Minas Gerais, já fui na São Paulo, fui no sul do país, pretendo ir agora para o norte, lá para o Acre, e a gente vai rodar o país todo, Nordeste. Pode falar. Aqui precisa, nem tanto só para mim, mas aqui também precisa ter pelo menos uma cooperativa para as mulheres trabalhar no artesanato, ou que seja em algum projeto, porque a gente aqui tem uma associação que é mais de mulher, mas sempre não tem projeto para a gente, porque a gente não tem condições de buscar os projetos, né, para a comunidade, para se desenvolver mais. Então a gente precisa, né, de desenvolver mais moradia, uma moradia melhor, um custo de vida melhor. É o que a gente precisa para a gente sobreviver por sua conta própria, né? Incentivo, né? Tem que ter incentivo, né? Incentivo é dinheiro mesmo. O governo tem que dar estrutura, dar conhecimento. Com relação à moradia, eu falei que até na última live eu fiz com uma ex-moradora de rua, que ela é uma pessoa também brilhante, né? Aqui de Campo Grande, aqui do Campo Grande, Rio de Janeiro. Ela morava na rua, ela perdeu 2 filhos, né, gêmeos, e aí ela morava na rua e não tinha casa. Ela chegou num ponto que ela
comprou lá, não pediu para a patroa dela 1.000 tijolos, lá um milheiro de tijolos, e aí pegou e construiu a própria casa. Ela só, sem ser pedreira, sem nada, foi lá na raça e construiu a própria casa. Quer dizer, isso aí ela falou que estava com tanto sofrimento que ela pegou aquela energia e foi lá e construiu a própria casa sozinha, sem apoio de governo, sem apoio de nada. Aí eu falei com ela com relação à moradia. A gente pretende fazer o quê? Resolver todo o problema de moradia do Brasil. Não é fazer aquela coisa de, vamos fazer não sei quantas casas populares, não é isso não. Vamos ver no Brasil quantos milhões de brasileiros não têm moradia. Tem 20 milhões, 15 milhões. Então vamos construir 15 milhões de moradias. E as pessoas que moram em casas que não são dignas, que não tenham, vamos dizer, uma estrutura digna na casa, que falte alguma coisa e tal, nós vamos melhorar a moradia de todas essas pessoas. Isso aí é o mínimo que tem que fazer. Não, isso é o mínimo que tem que fazer. Entendeu? Agora o governo pega o quê? Ele investe hoje 5 bilhões de reais, né? 5 bilhões de reais em campanha política partidária e coloca 125 vezes menos para combater a fome no Brasil. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? Quer dizer, isso aí é total desrespeito, né, com a população brasileira. Então, eu agradeço muito mesmo a participação da senhora, entendeu? Fala aí com as colegas da senhora que, se Deus quiser, a gente vai melhorar isso. A gente vai criar não só cooperativa, mas uma estrutura também melhor, ouvir a senhora, as amigas, colegas da senhora. Vamos fazer esse negócio acontecer. Poder conversar com você. Para mim foi uma honra muito grande. E eu espero que aqui os políticos olhem mais por nós, né, pela sociedade. Que a gente vive aqui num lugarzinho muito difícil, né? Difícil para tudo. Então a gente espera que tudo melhore mais para a gente, que olhe, que a gente tenha moradia digna, um trabalho digno, para poder sobreviver melhor, sem precisar sair fora do país da gente, do lugar da gente, trabalhar no próprio lugar da gente, ter a renda da gente mesmo. Exatamente, ter uma estrutura. Eu que agradeço muito a presença da senhora, tá? Muito obrigado. E se eu estiver passando aí para o Campo Formoso, eu vou procurar a senhora aí para a gente conversar mais, tá bom? Pode vir, suas ordens. Então tá, querida. Boa noite, tudo de bom para a senhora e vamos ver se a gente melhora esse país, né? Juntos, tá? Forte abraço aí para a senhora, para todos aí da região, tá? Muito obrigado pela participação da senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.